Começa agora na Campina FM, Mercado Campina, um jeito simples de tratar a economia. São 12 horas mais 11 minutos. Muito boa tarde. Eu sei que os nossos ouvintes gostam muito da terça-feira, quando a gente tem esse quadro que apresenta uma empresa, que apresenta um empreendimento. Afinal de contas, é sempre uma lição de vida, uma história. Eu já disse aqui, por trás daquele produto de sucesso, daquela marca que a gente vê, tudo bonitinho ali, tem uma história de suor, tem uma história de bastante luta. E hoje a gente vai conhecer um pouco mais da Blive. Estamos recebendo aqui o Paulo Santiago. Paulo, muito boa tarde, bem-vindo à Campina FM, é um prazer recebê-lo. Boa tarde, Lenildo, boa tarde, Gustavo, todo o pessoal da Campina FM, o pessoal que dá suporte aqui pra gente. E assim, é com muita honra, né, que eu recebi esse convite, e falar de educação, falar da Blive é falar da minha trajetória pessoal, né, assim, foi todo um produto, ele foi gerado de experiências pessoais, né, pra situar vocês aí, né, eu sou o Paulo, né, eu tenho um histórico de estudante aí um pouco vasto, nem sempre foi tão bom, né, digamos assim. Até os 17 anos eu fui tecnicamente analfabeto, até os 17 anos, quando fui do interior do Ceará para a capital, Fortaleza, né? Sou cearense, e quando lá cheguei, né, alguns colégios, eles não foi possível estudar nesses colégios, que eram de uma envergadura um pouco maior, né, do que estava ao meu alcance, e fui para um colégio de deficiente à época, e comecei meus estudos com o apoio de um tio, que meu pai, né, assim, que me ajudou toda essa trajetória. E acabei desenvolvendo um estudo muito autônomo, né? Hoje eu me considero um autodidata, né? Depois de ter ingressado num colégio melhor em Fortaleza, tive alguns resultados, né? Fui aprovado em 22 vestibulares, 5 vezes para medicina. Minha primeira formação é jurídica, né? Sou advogado, formado pela Federal do Ceará. Depois filosofia, larguei. E por último eu prestei um vestibular, eu acho que era para provar o meu método, né? Que estudei 19 dias e fui aprovado em 5 Universidades Federal de Medicina sem cotas, né? Então isso só mostrou que há formas de se estudar, há forma de se buscar o que você deseja, e buscar isso daí com mais veemência, com mais assertividade, trabalhando com metas, trabalhando o emocional do aluno, que eu acho que a palavra é de ordem aqui, né? Trabalhar o emocional do aluno, porque quando você pega um processo seletivo tão desumano quanto esse gargalo da medicina, né? Eu falo medicina porque é a área que eu me especializei em fazer, né? Hoje eu não falei, mas sou acadêmico de medicina, tô indo pro internato aqui na UFCG. E eu fiz isso, na verdade, para acompanhar meus alunos, né? Então hoje, quando a gente pega um vestibular como medicina, como um vestibular do ITA, do IME, são vestibulares de alta performance. É necessário que o aluno ele se curve realmente a um processo extenuante de preparo, e cabe a nós, né, educadores, instituições, tentar tornar isso um pouco mais humano, né? Tornar esse processo um pouco mais eficiente. Então esse é mais ou menos o que a Blive prega, o que a Blive faz. E como foi que, diante de toda essa experiência, essa carga de experiência de vida, você decidiu aplicar isso agora para o empreendedorismo e abrir a Blive? Pronto, Lenildo, é uma pergunta bem pertinente, que assim, na verdade, a Blive ela surgiu de um processo também de sobrevivência, né? Quando eu vim para Campina Grande, né, assim, eu tenho orgulho em dizer, né, hoje uma cidade, eu até falo, uma cidade bairrista, mas quando ela abraça mesmo, né? Então tem essa característica. Eu pensei que não ia me adaptar tão bem, mas graças a Deus, hoje tenho no meu coração a vontade de não mais sair daqui, né? Então assim, quero contribuir com o mercado de educação. E quando vim pra cá, né, na verdade, eu vi uma oportunidade de trabalhar e ganhar dinheiro para me manter. Esse foi o primeiro momento, né, de contato com isso. Tive a ajuda de alguns educadores daqui, né, professores que abraçaram o meu projeto. E a gente viu, por entender, né, que quando estava um mercado tão saturado, que você vê o mercado tradicional de educação, que são salas superlotadas, né, o aluno trabalhado de forma massificada, foi perdido de vista a individualização do aluno, o aprendizado de forma mais eficiente. Então a Blive veio com essa proposta, tocando principalmente no íntimo do aluno, aquele aluno que se sentia angustiado na sua preparação, e a gente tentou observar isso de perto e trazer realmente um desenho de todo esse trabalho que a Blive faz, né? Eu poderia resumir sucintamente aqui para vocês, né, que assim, eu me especializei em coaching educacional, foi meu primeiro momento, né, assim, eu já acompanhei mais de 700 alunos e acabou que isso me deu uma experiência bacana sobre conduzir pessoas, né, nem sempre trabalhei nesse mercado, antes meus clientes eram empresários, médicos, né, que precisavam de um guia, né, precisava de uma orientação, e eu me lancei nesse mercado, né, quando a Blive foi implantada, isso foi uma novidade em Fortaleza, né, a gente tem sede em Fortaleza também, tanto que hoje ainda as pessoas perguntam o que é assessoria, o que é a Blive, né? E quando elas conhecem, elas se apaixonam e abraçam o produto e o projeto. Gustavo Xavier.
Boa tarde, Paulo. Eu queria saber a diferença, acompanhar a Believe nas redes sociais e vejo muito falar sobre filosofia e a diferença. Qual a diferença entre abrir um cursinho de medicina para dar aula para biologia, química e física e preparar o aluno para fazer uma prova do Enem? Passar os macetes. Passar os macetes. E fazer esse tipo de assessoria, levar esse tipo de filosofia, o coach educacional. Como a gente pode diferenciar uma coisa da outra? Perceba bem, Gustavo, quando a gente faz o trabalho de acompanhamento individualizado, é um trabalho muito artesanal. É como se você chegasse até mim, Gustavo, e dissesse: Paulo, eu anseio entrar no vestibular, no curso de medicina. Só que eu fiz até o meu 3º ano, fiz um ano de cursinho e eu não estou obtendo resultados. Então, o coach, a Believe, vem para gerar resultados. Como é que isso é feito, Paulo, assim, em linhas gerais? Né? O nosso primeiro contato com o aluno é diagnosticar o perfil do aluno. Eu falo que é um perfil de estudante. Aluno todo mundo é. Estudante é uma qualificação que você adquire depois de disciplina, organização, tudo isso, criar métodos de estudo. É o primeiro contato. Bem como o emocional também. A gente deixa um pouco de lado com aquela ideia de frases feitas e que passar é só estudar. E já está provado que não é só isso. Não é só estudar, é como estudar, por onde estudar e de que forma. São perguntas que elas devem ser respondidas. Então o aluno, às vezes, ele entra numa espiral de não conseguir evoluir e nós temos que detectar isso. Esse é o primeiro contato que nós fazemos. Depois disso é fazer o nivelamento cognitivo, saber como é que ele está em cada área. Né? Depois tem um assessor acompanhando ele toda semana, todo dia na Believe. Por exemplo, nossos alunos estudam num regime integral, 7 da manhã às 10 da noite. Cada aluno tem uma cabine de estudo do começo do ano até o final do ano. Então ele é acompanhado constantemente. Se ele erra uma questão, tem um suporte fora de sala para ele tirar essa dúvida. Então isso não tem como o aluno não evoluir dentro do método desse. É como se eu fosse exatamente na sua dificuldade, entende, Gustavo? Eu não pegasse e massificasse o meu ensino. Eu vou, na verdade, na sua peculiaridade, porque algumas pessoas têm facilidade em cálculo, outras têm facilidade em leitura, e cabe a nós diagnosticar e gerar potência nesse estudo do aluno. Bom, vamos explicar para o nosso ouvinte como é que funciona exatamente o cotidiano lá na Believe. Primeiro, ponto crucial: onde está a Believe? Como é que eu chego lá? Onde é que está localizada? E como é que se dá, portanto, esse funcionamento? Inclusive, quais são as áreas hoje que vocês estão atuando? É somente por formação em medicina? Como é que tá? Bacana, Lenildo. Deixa eu lhe explicar. Assim, primeiramente, nós estamos localizados no centro de Campina Grande, ali na rua Irineu Joffre, com Tiradentes, né, no Metro Shop. Facinho. Bem acessível, Coração, né? Campina. Não tem como errar. E nós lá nesse espaço, né, temos o desenho, vamos dizer assim, de toda uma estrutura que ela assemelha-se a uma casa, vamos dizer assim. A nossa ideia foi gerar um pouco mais de humanidade nesse preparo. Para que você tenha uma ideia, como eu lhe falei, os alunos estudam de 7 da manhã até as 10 da noite no nosso espaço. E esse espaço ele é todo adaptado com banheiros para que eles tomem banho no próprio local, cozinha para que eles possam fazer os lanches, as refeições dele lá, e espaço também para eles dormirem pós-almoço, porque a gente sabe que também é necessário o descanso para que a gente ande com mais facilidade durante o dia a dia. Então isso é como está formatado a estrutura. Paulo, como é que acontece o cotidiano da Believe hoje? Hoje o aluno, ele parte de uma premissa de bater metas. Então o nosso aluno ele tem metas diárias, metas semanais. Todo o nosso material ele é desenvolvido para que o aluno ele tenha, na verdade, uma eficiência ao longo da semana dele e eu possa, na verdade, checar isso. Por exemplo, para que você tenha uma ideia, um aluno nosso ele faz uma média de 15 mil questões no ano, dentro de metas semanais. Então ele precisa bater a meta da semana para que ele possa ser acompanhado com o assessor e dizer por que você não bateu ou por que você bateu a meta. E a partir dele não ter batido a meta, a gente vai diagnosticar qual é o problema exato nisso daí. E a partir daí a gente vai intervir, né? Então é como a gente faz com o aluno hoje para que ele possa ser assistido de perto, né, dentro desse processo de construção do aprendizado dele. Ô Paulo, é o aluno que já terminou o 3º ano e não conseguiu passar no vestibular e aí escolheu a Believe, né? Porque não tem como associar as duas coisas. Muito bacana, Gustavo, essa pergunta, porque assim, eu até vou lhe falar uma coisa que é mais do Paulo do que da Believe agora. Eu tenho uma certa resistência em conduzir alunos do 3º ano pela carga de aula acentuada que eles têm numa escola. Hoje, se você pegar... É muito puxado, né? Eles têm uma carga horária extenuante que chega quase a 50 horas, se não mais, né? Durante a semana dele. E aí a gente entra num paradoxo que você falou agora há pouco, que é de como eu vou pegar todo esse conteúdo que eu vi em 50 horas e estudar naquelas horas remanescentes, que elas não chegam nem a 25 horas disponíveis na semana. Então isso, na verdade, é uma incongruência sobre o método de aprendizagem.
né? E eu lhe digo isso porque eu hoje faço também muito do que eu explico para os meus alunos na minha vida pessoal. Então, quando você pega um terceiro ano, não é possível a gente pegar um aluno desse e fazer com a eficiência que eu faço com um aluno que já terminou o terceiro ano. E normalmente, Gustavo, o aluno que nos procura é o aluno que ele teve sucessivos insucessos, digamos assim. Ele não conseguiu entender onde ele está errando. Então, na verdade, o produto ele é feito para poucas pessoas. Eu só tenho hoje vaga para 96. Na verdade, divulguei hoje, coincidentemente, vagas esgotadas, né? Porque assim, para eu ter eficiência no que eu faço, eu preciso ter um grupo reduzido. É um grupo seleto que passa todos eles por entrevista para eu saber se ele tem um perfil de suportar, vamos dizer assim, a carga de trabalho que a nossa assessoria, que a Blive, oferece hoje. E a Blive prepara para que tipo de processo, para que tipo de curso? Vamos lá. Hoje, como nós sabemos, o Enem é uma nota, né? Então, assim, quando o aluno se prepara para tirar a maior nota, ele pode, eventualmente, colocar em qualquer curso que ele quiser. Só que hoje, estatisticamente, nós temos 95% dos nossos alunos vão fazer para medicina e esses outros 5%, eles vão fazer ou direito ou engenharia, algum outro curso. E eu até entendo como pertinente, porque, por exemplo, se você imaginar que um aluno que está fazendo para direito, o preparo é o mesmo. Se ele se prepara para mais, ele vai conseguir fazer o que a nota dos outros cursos exigem. E a gente sabe que medicina é o grande gargalo hoje de uma federal. Bom, nós estamos vivendo um tempo, você usou, por exemplo, você falou a respeito dessa questão do coach. Então, vamos para um ponto interessante. Parece não, é fato. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas que querem ganhar dinheiro fácil arrumaram um jeito em cima das pessoas que também querem ganhar dinheiro fácil. Então, todo tipo de picaretagem possível hoje está em voga, né? Você abre um YouTube e aparece logo aquele pessoal prometendo um monte de maravilhas em 10 segundos, palavras-chave para tentar te atrair. No caso do ensino e da educação, nós temos uma amplitude hoje muito grande de cursinhos, de cursos livres aparecendo, e tem gente prometendo céus e terras e mundos e fundos. Você sabe disso melhor do que a gente. Como é que o nosso ouvinte que está em casa pode aprender com a experiência que você tem, com a experiência da Blive, a justamente distinguir uma empresa séria, que está ali para oferecer um trabalho sério, dessas falsas promessas que hoje pululam, sobretudo, as redes sociais? Que bacana, pergunta muito, muito legal. Deixa eu te explicar, né? Primeiro vamos abrir um parêntese aqui para fazer uma pequena distinção entre o que é coach e o que é mentoria, né? A mentoria pressupõe-se alguém que passou pelo processo, tenha tido sucesso nesse processo e ensine pessoas a ter sucesso. Então hoje eu me coloco, vamos dizer assim, como um mentor dessas pessoas que me procuram. Não faço nada fora da Blive, apesar de vários convites que eu tenho para atuar como coach, como mentor fora da Blive. Não faço porque não é o meu propósito é com a Blive, né, meu compromisso. E é realmente esse assunto, né, não só de agora, tá mais ou menos com um ano ele tomou essa expressão de que até denominaram de empreendedorismo de palco. Isso, empreendedorismo exatamente. de palco é uma questão, Lenilton e Gustavo, que se a gente observar, eu até intitulei e fiz um texto sobre isso, de comercialização, de mercantilização das suas carências, das suas fragilidades. Naturalmente, essas pessoas que elas pregam sucesso, fórmulas mágicas de em 5 passos, em 10 passos, tá longe de ser o que eu prego. Na verdade, como eu falei pra vocês, a tarefa é extenuante. Não tem 1 hora de estudo, não tem 2 horas de estudo, tem uma imersão, tem um mergulho pra se ter sucesso. Eu sempre digo que atalho foi uma coisa que eu nunca trilhei na minha vida, então por isso que ele não se coaduna com o que a Blive faz hoje, né? E realmente é lamentável, né? Você vê cursos aí que estão popularizando em internet, até mesmo o pessoal vendendo fórmulas mágicas, e eles esquecem, na verdade, de quando você cultiva o sonho em alguém e esse alguém vai em busca desse sonho e logo de repente ele tem essa frustração. Quem é que vai cuidar dessa frustração? Onde é que você vai estar vendo esse sucesso que ele prometeu? Então, na verdade, essa incongruência, eu até creio, Lenilton, que isso tá, como é que eu posso falar? Diminuindo um pouco mais tá sendo desmascarado. A gente sabe que só o que prepondera é através de resultado, isso, né? Hoje, como eu tô lhe falando aqui, assim, eu não sou um empreendedor, nem um empresário que ando fazendo marketing, entendeu? Na verdade, eu pratico endomarketing, é um marketing dentro da Blive. Se você perceber, quase todos os nossos alunos, eles abraçam o projeto, eles sentem que transforma as vidas deles, e eles comunicam para outros alunos. Então, assim, é o boca a boca, é o que eu lhe falei sobre Campina, isso como se popularizou, né, de uma forma tão
tão consistente, nós não tivemos mais dificuldade. Eu comecei aqui em Campina Grande com 10 alunos, fui para 20 alunos, 40 alunos, 70 e hoje eu estou encerrando minhas vagas. Isso foi trabalho árduo, trabalho duro, sério, que todo mundo que conhece nossa filosofia sabe e referencia. Então, ou seja, isso daí. Um segredo fundamental é conhecer a história por trás do discurso, porque como você explicou, por exemplo, a gente começou intencionalmente puxando pela sua história, pela sua formação, como você disse, os processos de vestibular do qual participou, as faculdades e cursos para os quais foi aprovado, que lastreiam aquilo que você está divulgando. Agora, a gente vive um tempo que as pessoas são mal sucedidas nas suas atividades. E querem ensinar alguém, né? Querem ser coach, querem ensinar as pessoas a terem sucesso naquilo em que elas não tiveram. Então, olhar a pessoa por trás do discurso é fundamental. Sem dúvida nenhuma. E, por exemplo, como alguém chegar pra você hoje e dizer assim, vou dar uma palestra de como ganhar 1 milhão. A primeira pergunta que você tem que perguntar é se ele tem esse 1 milhão. Porque se ele está ensinando, ele tem naturalmente saber como conquista esse 1 milhão, né? Então, assim, eu sou muito congruente com tudo que eu prego. Eu não falo nada que é possível ser conquistado que eu eventualmente não tenha conquistado. Então, assim, eu acho que é o mínimo que a gente pode tratar com seriedade num mercado desse, de educação, porque, assim, o que você percebe hoje são... você falou sobre publicidade e jornalismo, me corrija se eu estiver errado. A publicidade vamos dizer assim, ela pode até ser um pouco mais tendenciosa ou até, de certa forma, enganosa, né? Uma empresa pode se usar... Ela direciona, né? Exatamente. Não, direciona. E hoje o que você vê é uma correria, vamos dizer assim, uma maratona entre as empresas de educação, querendo provar quem mais aprovou e etc. E quando você vai buscar, na verdade, tem muitos desses resultados que são falsos. E eu gosto de falar, inclusive, em rede pública, porque nós temos comprovações de que esses resultados são falsos. Entende? Então, assim, é uma vergonha, pra mim, é lamentável perceber que empresas do setor de educação ainda se curvam esse processo, né? Então, o que mais fala pra mim é o consumidor final. É quando esses alunos me procuram, quando eu tenho pais que vêm chorando, trazendo seus filhos e diga, Paulo, eu quero que você o ajude. Então, isso pra mim é valoroso, isso pra mim é vantajoso. Então, a gente percebe, na verdade, o progresso, a evolução. Eu sempre digo que quando uma pessoa paralisa no tempo, é porque ela não teve progresso. Não é nem motivação. Motivação você pode se motivar todo dia. Mas se você não tiver um pequeno progresso, você não vai saber se está andando na direção correta. Ô Paulo, eu queria pegar uma opinião do Paulo Lenildo a respeito do Enem. Você já disse mesmo que o Enem é uma nota. O senhor acha que é o melhor tipo de avaliação que a gente poderia ter para os alunos poderem entrar na universidade, realizarem o sonho de cursarem medicina, direito? É o Enem a melhor avaliação que a gente poderia ter? Gustavo, assim, pra mim, o que eu entendo como melhor avaliação, ele foge um pouquinho do que é praticável hoje. Deixa eu tentar lhe explicar. Por exemplo, quando você pega um aluno que ele tem uma habilidade tremenda por criação, e às vezes nem a escola detecta isso, ele na verdade é conduzido por uma massa que quer, vamos dizer assim, os melhores cursos, ele não entende a potência que ele teria usando os seus principais recursos. É como você ir um pouquinho aqui para baixo, vamos dizer aqui no Sudeste, você pegar a engenharia, ela é muito valorizada, pegar as áreas de tecnologia. Aqui no Nordeste ainda a gente tem uma cultura de imaginar que só existe o curso de medicina, quando você busca depois ali o direito para fazer concurso público, no mais. Quando você pega o Enem, foi uma tentativa, na verdade, de tornar esse processo um pouco mais justo. Agora, entenda, acompanhado a isso, veio a questão das cotas, as cotas afirmativas, que ao meu ver também causou uma distorção. E eu vou dar um exemplo aqui rapidinho, que por exemplo, quando você coloca lá cotas para a escola pública, hoje o que é que os alunos estão fazendo? Saindo do 9º ano, indo para uma escola pública de 1º, 2º e 3º, para poder concorrer nas cotas e pegando o dinheiro que eles têm até condição de investir num processo paralelo. Então, isso daí para mim já torna o processo também um pouco uma brecha dentro do que eu chamo de um processo mais assertivo. Mas dentro das condições, né, eu vivenciei desde vestibular tradicional, né, desde 2003 eu vivenciei, nós sempre tivemos esse problema. A prova ela não vai aferir, ela não vai ser justa, entenda dessa maneira. Porque nós temos uma gama muito diversa de alunos que eles estão ali naquele processo e é muito difícil, entende, Gustavo? É angustiante até, na verdade. Eu gosto de falar isso porque é quase sem caminhos. Vou dar outro exemplo. A Federal de Campina Grande hoje não aprovou, medicina estou falando, quase ninguém de Campina Grande para dentro do curso. O que é que isso denuncia? Ou que nós, até falo nós mesmo, Paulo, Blive, outras instituições, tem alguma coisa errada. Porque hoje o aluno de Fortaleza, de Recife, de Natal, ele vem buscar as vagas do aluno de Campina Grande. Então, talvez, isso é o que eu acho de mais injusto no processo. Porque tem algumas localidades que eles têm bônus por ser da região
determinada região da faculdade. Então isso causa uma distorção. Enquanto nós aqui de Campina Grande não podemos pegar a vaga em algum outro local que tenha esse benefício, eles podem vir de lá para cá. Então isso é um problema muito sério e ele deve ser resolvido, entende? Esse mercado é um mercado muito amplo, a gente está falando sobre isso aqui, muito diversificado e às vezes inclusive até confuso demais. Mas uma expertise como essa da Bliss é algo que a gente tem um segmento específico no Brasil, porque eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar de uma metodologia como essa que você explicou, da forma que você explicou. É algo que ainda é muito novo ou é algo que já tem um mercado formado no nosso país? Bacana. Assim, eu vou também só abrir mais um parênteses aqui pra... Assim, eu recebi, na verdade, Lenildo, apoio e, vamos dizer assim, estímulo de várias pessoas que hoje elas são conhecidas como os maiores do Brasil. Vou dar um exemplo aqui, o William Douglas, ele tem um livro de como passar em provas e concursos. Ele foi, de certa forma, um mentor, né, por pouco tempo, mas me estimulou a fazer isso. E ele já falava há muito tempo sobre inteligência emocional para concurso público. E quando as pessoas viam isso, eles diziam, mas que inteligência emocional é essa? Para mim não tem inteligência emocional, tem que estudar. E hoje já sabe que não é só isso. Então, os colégios começaram a se adaptar a esse processo. Você perguntou, Paulo, no Brasil, tem alguém fazendo isso? Tem. Não é exatamente como nós fazemos, mas tem. Nós temos, a exemplo, o EXAG do Rio de Janeiro. É um curso muito, segundo eles, aprova uma média de 70% do seu público em medicina. Nós temos hoje o ProMed, que ele está em Maringá, lá na região de São Paulo. E alguns outros centros formados no Brasil. Porque se percebeu que, por exemplo, eu estava em São Paulo agora na Bet Educar, que é o maior congresso de educação da América Latina, e o que mais se falou foi sobre aprendizagem, sobre individualização do aprendizado. Então, quando a gente vê isso, o colégio que foi massificado, ele diz, como é que eu vou fazer isso? Se eu tenho aqui 1000 alunos, eu gosto de dar o exemplo de um mercado que eu conheço, que é Fortaleza, as empresas de lá, enquanto nós temos aqui, sei lá, um curso que estoura com 300 alunos, lá é 2.500 alunos fazendo numa sede só, onde tem 6 sedes do Farias Brito ou do Aritzá. São colégios grandes, né, que tem um número de aluno muito grande. Como é que ele vai fazer esse processo que eu faço tão artesanal? Então, assim, na verdade, nós estamos revivendo uma reformulação do ensino, né? Estamos tendo que nos curvar a ideia de olhar o outro individualmente. Claro que isso ainda é uma questão muito impraticável numa larga escala. Entende? Vamos prestar aqui um serviço para aquele nosso ouvinte que está nos acompanhando, que eventualmente não vai procurar a Bliv por diversos fatores. Por exemplo, ele já está estudando, ele já está dentro de uma faculdade. Eu conheço pessoas que estudam muito, mas que não conseguem absorver. Quantitativamente estudam muito, mas quando é na hora de uma prova, por exemplo, ou até no cotidiano da vida, de colocar aquele aprendizado para frente, o negócio não flui. Você estava falando sobre essa questão da inteligência emocional. Tem algum tipo de dica que a gente possa dar para quem está nessa situação? Caramba, eu já entrei na minha faculdade, eu já estou lá fazendo o meu curso de medicina ou de direito ou de jornalismo, só que eu tenho dificuldade para estudar. Ajude aí, por favor. Isso, na verdade, é a maior angústia, né, que nós vivenciamos. Eu falo nós porque também sou estudante. E claro, sim, tem várias dicas sobre isso, né? Uma coisa que eu gosto muito de deixar claro é que se você não tiver um processo de trabalhar disciplina, metas, você se perde dentro do seu cronograma. Isso é o primeiro ponto. Nós temos que saber o que estudar, como eu falei pra você, como estudar, por onde, de que forma, né? Eu acho que talvez a pergunta que mais realce aí seja como fazer. Porque às vezes você até sabe o que estudar, você até sabe por onde, mas você não sabe como, né? E nós temos algumas nuances aí que, por exemplo, um concurseiro hoje, quando eu vou dar o exemplo aqui, que talvez seja o maior universo dos nossos ouvintes, quando você vai se preparar, por exemplo, para uma prova que é feita pela CESP ou pela FCC, a Fundação Carlos Chagas, você primeiramente tem que conhecer a instituição elaboradora dessa prova. Primeira coisa. Por quê? Porque toda prova tem uma ideologia, bem como o Enem também tem a sua ideologia. Então a primeira coisa para os concurseiros que estão estudando é conhecer a banca elaboradora. Outro passo, Paulo, que é muito importante nisso, é revisitar todas as questões confeccionadas por essa banca. Porque a questão, ela tem um mecanismo muito bacana, que é onde eu acredito que você ganha a confiança, a credibilidade de que aquele assunto você está sabendo. Por isso que eu volto ao ponto de que nosso aluno, ele é trabalhado de forma extenuante em questões. Porque perceba o seguinte, quase todos os alunos, 95% dos alunos, se você pegar de uma prova de Enem, você perguntar, e aí, como é que foi a prova? Ele vai dizer pra você, rapaz, eu até gostei, mas não deu tempo.
Não deu tempo por quê? Porque ele não treinou velocidade, ele não treinou estratégia, ele não passou o ano fazendo questões. Então, ganhar eficiência, os macetes que a gente fala, isso é importante para que ele tenha sucesso na hora de uma prova. Isso é prova. Estudo é diferente. O estudo precisa de uma certa calma, de uma serenidade para apreender. Eu falo apreender no sentido de colocar para dentro. Por qual motivo? Um primeiro ponto para você aprender bem é a disposição emocional para o aprendizado. E é como se eu lhe mandasse aqui, Lenildo, estuda aí física. Aí você vai dizer, poxa, Paulo, física? Rapaz, não consigo. Você tá me dizendo que tem um trava. Então esse trava ele precisa ser trabalhado. E a gente tem que colocar você numa situação emocional, psicologicamente preparado para enfrentar algo que você sempre disse que não estava disposto a enfrentar. E, infelizmente, como o nosso tempo tá passando, a gente vai depois E aí a gente chamar... tá anotando em casa Pois agora, Lenildo, pra começar a estudar. A gente vai chamar o Paulo Bacana. qualquer dia pra participar no sábado aqui com a gente. Eu sempre digo isso, quando o tema rende muito, a gente chama no sábado, que aí são 2 horas, dá pra aprofundar. A última pergunta, que se eu não fizesse, os ouvintes iam ficar com raiva de mim, é como surgiu o nome Bliv? Bacana, bacana. A Bliv, ela veio de uma ideia de acreditar, né? Que é uma derivação de believe. Lógico que isso daí foi buscado durante 8 meses, a confecção desse nome, que ele retratasse nossa filosofia, que é a conquista do impossível. Entenda o impossível, né, como se tivesse na sua mente, e nós tornamos esse sonho possível através de metas e tudo mais. E a ideia da Bliv é exatamente mostrar, eu até trouxe aqui para vocês verem, ele simboliza, na verdade, você diferente no meio de uma massa, né? Eu gosto de uma frase, só para encerrar, que todos nós nascemos originais e morremos cópias, porque o sistema faz isso com a gente perde nossas peculiaridades e deixa de usar nossas potencialidades. Paulo, muito obrigado por ter participado conosco aqui do Jornal do Meio Dia, foi um prazer grande. Eu vou deixar o convite para que você volte aqui qualquer sábado com a gente, pra gente aprofundar essa discussão, essas dicas, inclusive, num debate integração. Fico feliz. Até mais, boa tarde para vocês, foi um prazer, Gustavo, Lenildo e toda a equipe, os ouvintes aí. E até mais, até breve, quando eu estiver aqui em outra oportunidade. Paulo Santiago da Bliv participou com a gente do Mercado Campina Entrevista. Vamos embora pro comercial, porque já são 12h38. Mercado Campina, um jeito simples de tratar economia.